As estrelas. Durante milênios, os astrônomos as viram imóveis, inalteráveis, tranquilizadoras e fixas na abóbada do universo. Mas a que distância elas estavam? Nesse episódio, vamos ouvir a história por trás dos primeiros cálculos. Olá, eu sou Floresberto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica, e vou levar você nessa viagem. Aristarco de Samos calcula que a abóbada esteja 369 vezes mais longe de nós que o Sol, distância que um século mais tarde, Hiparco vai aumentar para 1.200 vezes. Assim, para Aristarco, temos 124 mil raios terrestres das estrelas até o Sistema Solar e 413 mil raios terrestres para Hiparco. Incapazes de confirmar ou contradizer esses prestigiosos testemunhos, os sábios de todos os tempos tinham se contentado em registrá-los sem se darem ao trabalho de ter uma opinião própria. O próprio Copérnico não se ocupava disso. Mais audacioso, Tycho Brahe, impressionado pela ausência de paralaxe, havia declarado que as estrelas deviam encontrar-se a, pelo menos, 1,4 milhão de raios terrestres. Número, aos seus olhos, tão fantásticos que o levaria a renunciar ao sistema heliocêntrico. Galileu adotara uma distância de 13 milhões de raios terrestres. Kepler, de 34, e mais tarde, de 60 milhões. Esses cálculos provocaram fúria nos seguidores de Ptolomeu. No início do século XVIII, esses cálculos contraditórios desesperavam os sábios. Pouco a pouco, porém, algumas certezas começaram a emergir. Já que as estrelas estavam tão longe, não poderiam receber a luz do Sol. Tratava-se de um passo importante, pois daqui para frente seria possível considerar o Sol como uma estrela entre as outras. Ninguém sabe quem foi o primeiro a enunciar essa verdade. Mas o certo é que, no século XVIII, ela conquista a unanimidade entre os sábios. Giordano Bruno já estava convencido disso, vendo em cada estrela o centro de um sistema solar semelhante ao nosso, mas não passava de uma genial intuição, que, aliás, o levou à fogueira. O interesse dos astrônomos recai também sobre a magnitude das estrelas, e logo surge uma pergunta. As que parecem mais brilhantes serão, então, mais próximas de nós? Os estudiosos começaram a suspeitar que as estrelas não estavam todas à mesma distância da Terra. O universo se aprofunda, mas sem que seja ainda possível enumerar as distâncias. Christian Huygens, um dos grandes rivais de Isaac Newton, tentou fazer isso. Escolhe Sirius, a mais brilhante de todas as estrelas, e supõe, como hipótese de partida, que ela possua uma magnitude absoluta igual à do Sol. Como nos parece bem mais pálida do que ele, deve estar muito mais distante. Mas quanto mais distante? Ele pega um tubo de 4 metros de comprimento, faz um pequeno furo numa de suas extremidades e aumenta-o até que, a seus olhos, a luz solar pareça igual à de Sirius. Calcula então o diâmetro angular do furo, como ele o vê olhando pela outra ponta do tubo, e constata que é 27.664 vezes menor que o diâmetro angular do Sol. Conclui, muito naturalmente, que Sirius se encontra 27.664 vezes mais afastada de nós do que o Sol, ou seja, 10 vezes mais do que Tycho Brahe imaginara. Nunca o universo pareceu tão extenso. Entretanto, Sirius se encontra, na realidade, 500 mil vezes mais afastada da Terra do que o Sol. Huygens enganou-se porque, na realidade, Sirius é, no plano absoluto, muito mais brilhante que o Sol.
Além disso, não se podem comparar observações feitas de dia com as feitas à noite. Depois disso, um dos mais brilhantes astrônomos de todos os tempos tenta uma técnica diferente para estimar a distância das estrelas. Descubra quem ele é e qual a técnica utilizada no próximo episódio. Eu sou Floresberto, produzi e apresentei este podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem.